Fala, trader! Wesley Santos aqui. Galera, dando sequência à nossa série de vídeos sobre o nosso operacional, hoje eu vou falar para vocês, explicar como é que utiliza a regra de coloração com outra estratégia pela confirmação do volume. Então, galera, se você gosta do meu conteúdo, se você tem interesse no nosso indicador, no nosso operacional, nos segue aqui, se inscreve no canal, deixa aquele like para fortalecer e bora pro vídeo. Galera, ó, quem tiver interesse nesses dois indicadores, regra de coloração e o nosso volume, que confirma nossas operações, basta me chamar no WhatsApp ou no Telegram, que eu passo todas as informações. Tem teste de 3 dias para vocês verificarem se funciona ou se não funciona. Tudo certinho aí para vocês, beleza? Então, assista o vídeo até o final para você entender como é que funciona a ferramenta, para depois me solicitar a versão teste, beleza? Porque não adianta você solicitar a versão teste e não entender como é que funciona o operacional. Aqui, nesse vídeo, é uma das maneiras. Essa maneira, ela é mais para entradas de pullback, para entradas de reversão, confirmadas pelo volume, beleza? E achando os gatilhos através da regra de coloração confirmada pelo volume. Então, esse vídeo é sobre isso, beleza? Então, vamos lá, galera. Todo mundo já sabe, mas vale a pena ressaltar que o quê? As nossas operações de venda, se elas são quando o indicador para de ficar verde, então a gente faz uma venda. Quando o indicador para de ficar vermelho, a gente faz uma compra, beleza? Como é que entra o volume nesse nosso operacional? Galera, seguinte, o volume ele tem um papel muito importante em todo o operacional. Em que sentido? Quando o volume ele mostra picos, o que são esses picos? É uma quantidade muito elevada de volume, ó. Por exemplo, o que eu considero como uma quantidade grande elevada de volume? É quando ele passa das médias, da média, na verdade não média essa média aqui, mas da média anterior, por exemplo, o tamanho, ó. Olha aqui, que esse tamanho aqui era um tamanho médio, o preço veio subindo aqui e depois começou a descer. E de repente ele rompeu o tamanho dos candles de volume que nós temos aqui no indicador. Então, veja que aqui, de repente, ele deu esse pico de volume aqui, ó. Batendo, não sei se vocês estão vendo aí, mas claro que estão, né? É uma linha que a gente tem aqui e a gente pode considerar isso aqui, ó, como uma resistência. Então, o volume, a gente consegue visualizar resistências de volume. Geralmente, quando ele bate nessas resistências de volume, esses picos de volume muito abruptos, o preço ele vai, de repente, ele vai rápido, não é um movimento devagar, ele vai muito rápido, ele dá um pico de volume assim muito rápido. Geralmente, quando isso acontece, é porque é uma exaustão, o preço ali só foi bater naquele movimento, bate ali naquele pico, naquela resistência ou suporte, né? E o preço ele reverte o movimento ou acontece uma correção. Por exemplo, o preço aqui ele estava no movimento de queda, ó. Estava nesse movimento de queda aqui e estava com um volume de venda interessante, volume de venda bem legal. Depois ele começou a perder força aqui, ó. Dá o zoom para aqui para vocês. Começou a perder força aqui. Começou a perder força aqui. Lembra que o nosso gatilho de operacional é o que? Quando está abaixo da média de 200, a gente faria uma venda aqui. Dentro da minha análise de volume, eu poderia fazer essa venda aqui? Não, porque eu estou vendo muito volume comprador aqui, eu não estou vendo mais volume vendedor. Só que dentro da análise de pico de volume, eu sei que aqui tem uma tendência de queda, o preço está caindo, ele corrige abruptamente, batendo no pico de resistência e depois aqui aparece para fazer a venda. Então aqui ele só fez o quê? Deu o pico de volume, correção para continuar o movimento. O ideal era o quê? Que ele fizesse uma correção com pouco volume, como foi aqui, ó. O preço continuou caindo e ele faz essa pequena correçãozinha aqui, ó, com pouco volume e depois ele continua a queda. Beleza? Então esse aqui seria o melhor cenário para vender analisando o volume. Só que a gente consegue analisar isso aqui desse modo.
quando ele dá um pico de volume, também permite a gente fazer esse tipo de análise. Beleza? É um pouco perigosa, porque aqui é um pico de volume, mas se o indicador está mandando vender, a gente está a favor da tendência de queda, e você sabe que bateu lá no pico de resistência, ó, eu vou até apagar essa daqui, vou colocar na resistência de volume vendedor, onde a gente estava aqui, ó. Beleza? E deu esse pico de volume, depois o volume ficou decrescente. Então, depois desse pico de volume aqui, a gente fez uma venda, porque viu que só foi uma correção, uma exaustão aqui, provavelmente stops rompidos, voltou lá para continuar o movimento. Beleza? A mesma coisa aconteceu aqui, ó. Deu esse pico de volume, olha lá, pico de volume comprador, bateu lá, pico de volume, e o preço continuou a descer. Olha, bateu aqui, ó. Olha só, batendo no nosso pico de volume aqui no volume, aqui no nosso indicador de volume, deu esse pico e depois continuou o movimento de queda. Se você analisar candle a candle, barra a barra, você ainda vai ver aqui, ó, que depois desse pico de volume que nós tivemos nesses dois candlezinhos aqui, antes de dar a nossa entrada vendedora, vocês vejam que logo depois os volumes compradores começaram a diminuir, ó. Começaram a diminuir. E nesses dois candlezinhos aqui, ó, compradores, nós temos dois candlezinhos compradores, esse e esse aqui. Eles têm um volume muito, mas muito menor do que os volumes anteriores. Então, isso aqui também confirma para a gente, isso aqui seria uma confirmação melhor ainda, que não tem força compradora para continuar o movimento. Então, aqui confirmaria a nossa operação para fazer uma venda a favor dessa tendência de queda. Beleza? Mesma coisa aqui, ó. Ele faz uma correção, o preço sobe. E olha lá esses candlezinhos aqui, candles compradores, ó. Candle branco é candle comprador, candle preto é candle de queda. Olha lá esses candlezinhos aqui subindo, dois candlezinhos compradores, ó. E olha o volume deles. A média, tem uma média aqui branca, eles estão abaixo da média branca. E ainda, por sinal, esse daqui, ó, esse candlezinho que eu estou com a linha em cima, ele ainda está abaixo dessa média amarela, que é uma média ainda mais lenta ainda, um pouquinho mais abaixo. Então, você está vendo que o preço está subindo, mas não tem volume nenhum. Então, aqui é uma correção pequena. Aqui foi stops acionados, por isso que ele deu esse volume aqui absurdo, esse pico de volume, bate na resistência e depois continua o movimento. E aqui é uma correção saudável, que é o que? Sobe dois candlezinhos, ou três, ou mais, poderia ser mais candles, mas esses candles com volumes pequenos, e depois continua um volume vendedor maior, os candles com volumes maiores do que os candles da correção. Correção com candle com volume pequeno, ó, você pode associar candle a volume. Cada candlezinho tem o seu próprio volume, beleza? E depois, candles seguintes com volumes maiores. Como é que se aplica isso aqui no operacional? Se você está aqui vendo essa operação aqui, você está com medo de pegar essa operação de continuação de tendência, porque o preço fez esse rompimento falso aqui, ó. Ele rompeu aqui e voltou a ficar acima, que foi um falso rompimento desse fundo, beleza? Mas ele deu esse pico de volume, bateu lá na resistência de volume, como a gente já sabe. Você quer confirmar essa entrada, porque não é só porque está abaixo da média de 200 que você pode pegar a operação, mas você quer confirmar ela pelo volume. Depois desse pico, olha lá, dois candlezinhos com volume abaixo da média, dois candles de compra com volume abaixo da média. Então, a gente poderia aqui confirmar nossa operação, já que ele deu esse pico de volume e o volume ele já não tem mais força. Olha o tamanho do volume comprador quando ele voltou. E aqui, dois candlezinhos testando. E aqui eu tenho o quê? Ó? Eu acho que está bem clarozinho isso aqui. Eu tenho a formaçãozinha de uma resistência. Então, essa resistência aqui, dois candlezinhos voltando aqui, ó, subindo, dois candles de alta, sem volume. Você poderia fazer o quê? Entrar no próximo candle que tem o volume de venda acima da média, que seria esse candle, que até confirma que ele fecha o quê? Abaixo dessa zona de suporte. Então, seria aqui a confirmação. Às vezes eu entro nesse teste, já quando eu identifico os candles com volume pequeno, ó, eu já posso entrar aqui
Porque eu estou vendo que é candle comprador sem volume de compra. E ele deu muito volume de compra aqui e depois perdeu força. Então, aqui eu poderia até antecipar a operação. Porém, se você quer com mais segurança, quando aparecer um volume com candle acima da média. A média tem aqui a média branca, está acima da média branca. Em alguns aí, às vezes está a média amarela. Então, o volume acima da média, maior do que os candles anteriores, os candles compradores, que estão com volume pequeno, aqui seria o gatilho para a gente vender. Beleza? Isso aqui é uma forma de entender que aqui o preço testou essa região de resistência sem volume para continuar o movimento de queda. A mesma coisa funcionou aqui, ó. Eu tenho essa região de fundo. Aqui é a entrada que eu falei de pullback. O preço rompeu, voltou a fazer o teste, testando aqui o pullback. Isso aqui é o pullback perfeito, ó. Aqui é a linha de suporte. Aqui ele foi rompido e aqui ele virou uma resistência. Quando ele rompeu com muito volume, ó, deu um pico de volume. Geralmente que eu falei, quando ele dá um pico de volume, ele faz o quê? Uma correção para continuar a tendência ou uma reversão. Se eu estava no movimento de queda, esse pico de volume aqui, aí depois o preço continuou, fez o quê? Ó? Uma pequena correção, pullback de queda, um pullbackzinho de queda. E esse pullback de queda, ó, 2 candles sem volume de compra, volume está abaixo da média. Vocês vejam que é muito importante analisar candle a candle, porque ó, esses 2 candles compradores que estão testando essa região aqui de suporte, que agora virou uma resistência, eles têm volume vermelho. Beleza? Então, você não vai esperar que é porque é um candle branco, um candle de alta, que o volume vai ser verde. Não. Aqui é fluxo. Então, esses 2 candles aqui que estão testando essa região de suporte, que agora virou uma resistência, para você pegar o gatilho de pullback, esse pullback confirmado com volume, essa correção precisa ser sem volume. Rompeu com volume, ó, muito volume, rompeu com muito volume e está corrigindo, testando aonde ele rompeu sem volume. Qual é o gatilho? Mesma coisa, você pode operar aqui já que você identificou que ele está tocando na sua região de resistência ou suporte, está tocando lá sem volume, você já pode pegar a operação, ou você vai pegar a operação quando? Quando ele fechar com candle acima da média. Olha lá, esse candle aqui ele tem um volume acima da média e é maior do que os candles que estão testando essa região de suporte. Beleza? Então, aqui ele está fazendo um teste. Isso aqui é um pullback confirmado pelo volume. É o melhor cenário para a gente poder pegar uma operação, por exemplo, está continuação de tendência. O preço está caindo. Olha lá, correção para continuar o movimento. Vejam que aqui eu não precisei esperar um gatilho da regra de coloração. Eu estou confirmando minha operação pelo volume. Rompimento de região. Rompeu aqui um fundo, preço corrigiu, voltou a testar pullback, está corrigindo sem volume, testando a região de fundo, eu entrei a favor do movimento de queda. Então, isso é entender o operacional como um completo. Você não vai ficar esperando a regra de coloração para agir, entendeu? Beleza, já mostrei aqui 2 cenários. Pico de volume, teste de suporte e resistência sem volume para confirmar, depois de um pico de volume. Rompimento confirmado, você vai pegar a operação no pullback, quando ele corrigir sem volume, rompeu com volume, corrige sem volume, você entra a favor. E a entrada de reversão, que é o que? Geralmente ela se dá depois de um movimento grande. O movimento de queda, por exemplo, estava grande aqui, ó, vinha com muito volume de venda, e em algum determinado momento ele começa a parar, ele começa a encontrar fundo. Beleza? Ele começa a encontrar fundo e nesse encontrar fundo você vai identificar o quê? Que os candles de volume, os candles vendedores, eles têm que estar com volumes abaixo da média. Você encontrou o fundo, ó. Por isso que você não deve ficar esperando a regra de coloração para poder fazer a análise. Você encontrou aqui fundo. Nós temos aqui um fundo. Vejam que aqui o preço vinha caindo com muito volume aqui, ó. Muito volume aqui. Corrigiu sem volume e continuou caindo com volume acima da média. Só que vejam que o volume ele começou a perder força, ó. Começou a perder força e aqui ele ficou mais nítido. Aqui foi o último candle
com volume acima da média. Candle vendedor, candle de baixa com volume acima da média. Depois vocês começam a visualizar aqui, ó, que esses candles seguintes, eles começam a ter todos os volumes abaixo da média, candles vendedores com volumes muito pequenos. Então, para confirmar essa operação aqui, que é uma entrada de reversão, primeiro candle que aparecer com volume acima da média. Olha a entrada compradora aqui. E aqui ela casou o quê? E já casou exatamente com a nossa regra de coloração. Então, você está vendo ó, que o preço vinha caindo com esse volume de venda. Aqui você não compra. Beleza? Porque você está vendo que entrou pouco volume comprador. Não entrou nada de volume. Aqui você continuou no movimento de queda. O preço continuou caindo aqui e começou depois a perder força. Ó. Montou fundo e começou a perder força. Aí você pode utilizar o quê para poder achar essa região de fundo, galera? Fibonacci, mas é isso aí para uma próxima aula. Fibonacci eu ensino em outra aula. Só basta vocês comentarem aí se vocês querem uma aula de Fibonacci para encontrar fundo, encontrar topo, beleza? Com projeções. Então, aqui a gente tem uma entrada confirmada porque apareceu um candle comprador com volume acima da média. Beleza? A mesma coisa funciona aqui, galera. Ó, o preço começou a subir. Olha lá essa correção aqui. Correção fazendo o quê? Em pico de volume. Ele faz uma correção com pico de volume. Depois do pico de volume, continuou o movimento na tendência de alta. Ó. Continuou subindo. Só que olha só como ele continuou subindo. O volume começou a perder força. Beleza? O volume começou a perder força de compra. Então, a gente já identificou aqui que aqui é uma possível região de resistência lá no topo, né? Aí você começa a ver, ó, candle comprador, sem volume, volume abaixo da média. Novamente, mais um candle comprador aqui, ó, com volume, sem volume acima da média. Apareceu candles com volume acima da média de venda, ó, como foi aqui, ficando abaixo da região que você marcou de resistência ou de suporte. Essa resistência eu até marquei um pouquinho errada. É um pouquinho mais em cima, né? No pavio. Ó, vejam aqui. Aqui é a resistência. Beleza? Testou resistência sem volume. Apareceu candles novamente, ó, testando resistência. Olha lá, sem volume, candles compradores sem volume nenhum. Novamente, tentou romper aqui sem volume, volume abaixo da média. Quando fecha um candle com volume acima da média, a gente pode fazer a venda tranquilo. E esse aqui é um dos gatilhos que eu mais gosto de pegar, que é o quê? Ó? Tem uma resistência, o preço faz um rompimento, não tem volume, o volume é menor do que os volumes dos candles anteriores, dos candles vendedores. Aí, quando ele voltar a ficar abaixo da resistência, com o volume acima da média, como foi aqui, é a nossa entrada vendedora. E olha só como essa entrada é bacana, porque você está vendo, ó, você conseguiu visualizar o quê? O preço vinha subindo em um movimento de alta, vinha subindo aqui no movimento de alta com esse volume, fez uma correção em pico de volume, aqui muita gente entraria vendido porque entrou volume, mas não, aqui é pico de volume para continuar o movimento. Só que nessa continuação de movimento, ele perdeu força compradora, não tem mais força compradora. Segurou em uma região de resistência. Fez um rompimento, rompeu, mas não teve volume. Quando ele voltou a ficar baixo, isso aqui é entrada de falso rompimento, é a melhor entrada para se confirmar. Então, eu identifiquei a região de resistência através da regra de coloração, como a gente identificou também aqui, ó. E aqui a gente fez a nossa venda porque foi um falso rompimento. E aqui a gente conseguiria pegar essa operação aqui bem tranquila, ó, 280 pontos. Beleza? Quando o quê? Quando entrou um volume vendedor acima da média depois de um falso rompimento. É mais uma entrada que é interessante. Vejam que essa operação aqui a gente não pegaria se fosse utilizar somente a estratégia da regra de coloração. Por quê? Eu estou acima da média de 200. Só que essa operação é muito legal porque a gente analisou o contexto do volume para poder confirmar essa operação. Vinha analisando o volume desde o início aqui. Ó. O volume vinha com o volume comprador e aqui ele perdeu força, fez falso rompimento e a gente entrou com confirmação com volume acima da média. Beleza? Então, isso aí, galera, é o que vai
fazer você conseguir fazer uma graninha no mercado. Olha só, outras operações. Ó. Isso aqui serve, o volume ele vai confirmar várias operações, mesmo sem regra de coloração. Ó. Você tem uma região de suporte. Preço testando suporte. Ó. 2 candles testando suporte. Candles vendedores testando suporte. Volume abaixo da média. Aqui é para comprar. Eu sei que está na lateralização, mas é uma região, é uma entrada compradora, porque ele está testando região de resistência, região de suporte sem volume. O volume está abaixo da média, o volume comprador está alto e o volume vendedor está bem pequenininho no teste de uma região de suporte. Então, aqui compra, olha, o preço subiu. Beleza? Então, é assim que a gente consegue fazer a operação com o volume e a regra de coloração. Beleza? Galera, se você gostou do vídeo, deixa aquele like para fortalecer. Se tem alguma dúvida, só deixar aí nos comentários que a gente vai tentar esclarecer em um próximo vídeo, beleza? Se você tem interesse no nosso operacional, na nossa regra de coloração, nos nossos indicadores, só me chamar no WhatsApp ou no Telegram, que tem um preço muito especial para vocês, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu, tamo junto, falou!